Olá, gente! Boa noite! Como estão vocês? Vamos para mais uma live. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live. É, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live com um convidado muito especial que eu já vou aceitá-lo imediatamente. Papo muito legal com o Vitor Pascoal, que entende muito bem desse assunto, psicólogo. Oi, meu amigo, boa noite. Boa noite, Anaí, tudo bom? Como é que Estamos você aqui de tá? novo, Estamos aqui. animadíssimo com o assunto de hoje. Ai, eu acho que hoje vai dar o que falar, hein? Olha, eu recebi Vamos ver vários. o que esse povo tem para dizer aí para nós, né? Tem bastante gente Gente, entrando aí. preparem as perguntas aí, viu? Vão participando. Boa noite, tudo bem, Jordana, Vitor, Evandro? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Deixa eu só partilhar, Vitor, aqui para algumas pessoas a live, avisando que nós já estamos online. Enquanto isso, acho que você pode ir se apresentando, que é sempre bom, que sempre tem alguém que não viu a live ainda, que não te conhece ainda. Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à nossa live. É sempre um prazer estar aqui com essa parceria com a Anaí, que é uma profissional espetacular, que faz aniversário essa semana, no sábado, que vai lançar o livro dela aí, que está um espetáculo também. Já estou adiantando suas coisas. Yes! Eu sou Vitor Pascoal, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, formado não só em psicologia, né, naturalmente, mas com especialização em análise psicodramática e tenho me especializado bastante ultimamente no atendimento de casais, de questões ligadas a relacionamento e a psicoterapia individual também, para aquelas questões, né, que sempre batem a nossa porta para refletir um pouco, seja por causa de uma síndrome de pânico, de uma depressão ou de dúvidas, questões existenciais, dúvidas do que quer fazer, tanto no relacionamento quanto para a vida profissional, enfim. Né? E estou muito contente de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito delicada, muito, como é que eu posso dizer, às vezes, né, muito polêmica, porque a gente está falando de vínculo, vai falar de vínculo de conveniência, né? E muitas pessoas acham que o vínculo de conveniência é uma coisa de gente interesseira, né, que só pensa em interesse e tal, e nem sempre é assim. Mas eu não quero adiantar muito, só queria falar um pouco da minha apresentação e colocar essa questão aí da Anaí, do aniversário dela e do livro que está um espetáculo. Já li. Então, o Vitor foi o único aí que leu o livro, até porque eu convidei, fiz um convite muito especial a ele para fazer o prefácio. Terminei agora à noite, assim, os últimos detalhes, né? E vou dizer uma coisa para vocês, eu realmente eu tô até um pouco emocionada ainda, porque é realmente um filho, né, Vitor? É um Foram filho, um 30 parto fazer, dias, né? foi um parto. O Vitor acompanhou e foram 30 dias escrevendo esse livro, aonde eu tô falando muito sobre toda a parte da sexualidade, relacionamentos, como que a gente pode, digamos assim, despertar mais o nosso prazer. E eu acabei de publicar uma foto, Vitor, que as pessoas estão achando que é a capa e o nome do livro, mas não Eu é, ia te gente. perguntar, essa coisa, manual secreto do sexo para as mulheres, eu não entendi o que é isso. Tem Oi, um Núbia, livro, bem-vindo, saudade de você também. tem um livro dentro do livro. São dois livros, a pessoa vai levar dois livros, na verdade, porque o Manual Secreto do Sexo para as Mulheres, na verdade, é um adendo, digamos assim, é uma resenha bônus que eu coloquei dentro do livro. Então é só para vocês terem uma ideia do que tá por vir aí daqui por diante. Um beijo, Emanuel. Então, assim, vai ser muito legal, realmente, Vitor. Vai ser um divisor de águas, eu acho que nesses próximos dias, principalmente por estar comemorando meu aniversário, estar comemorando uma fase tão boa da minha vida nesse momento agora. Vai ser somente online nesse primeiro momento. Eu vou passar em breve as orientações de como vocês fazem para adquirir, tá, Núbia? Em poucos dias ele já vai estar disponível nas plataformas de venda. E vamos que vamos. Um beijo, meu amor. O Emanuel tá antenado aqui com o nosso assunto. Olha,
A Núbia quer todo esse manual. Núbia, amiga, vai ter. E sem contar os depoimentos, né, gente? Que hoje já foi uma choradeira com depoimento. Mas É, vamos que vamos. Vitor, eu acho que realmente esse assunto é bem polêmico. Nós temos aqui provavelmente algumas pessoas que vão acompanhar a live que tiveram a oportunidade de participar lá nos Ciclos do Prazer conosco, né? sim, E que sim. entenderam um pouquinho, assim, muito brevemente do que se trata isso. Mas é muito comum as pessoas acharem que um relacionamento de conveniência que é ruim. E eu acho que uma das coisas das quais a gente vai tá esclarecendo para as pessoas hoje é a respeito disso. Isso. É, eu acho que é legal a gente começar por aí, Anaí, porque tem uma diferença entre você se relacionar com uma pessoa interesseira, né, e ter um vínculo de conveniência, né? A pessoa Uhum, interesseira, ela é aquela pessoa que vai estar com você apenas pelo interesse, interesse mesmo, né? uhum, O interesse é caracterizado, né, do jeito que a gente está tratando aqui, como uma abordagem que é eu me aproximo de você para obter algo, né? uhum. Ou para ganhar dinheiro seu, ou para que você me sustente, ou para ganhar presentes, ou para que você me faça favores, ou para que você, enfim, né, cuide dos problemas que eu tenho para resolver, né? Mas eu não estou necessariamente disposto em dar nada em troca, né? Eu não tenho sequer necessariamente um sentimento de bem-querer, um sentimento de estar junto com você, de compartilhar coisas, né? O vínculo de conveniência, ele tem uma outra característica, né? Já de cara, que ele tem o nome de vínculo, né? Então é vínculo, eu estou vinculado a alguém, né? Eu tenho um Uhum. vínculo com você, né? Que faz com que eu compartilhe a minha vida com você, embora eu me beneficie disso, né? Entendi. E normalmente, quando a gente está numa relação, né, esses três, esse vínculo e mais outros dois, que é o vínculo, vamos dizer, do prazer, o vínculo sexual, por exemplo, né, Uhum. eles convivem juntos. E, via de regra, os dois podem se beneficiar da conveniência, né? Eu vou Entendi. dar um exemplo. Esse exemplo, eu já vou começar por um exemplo bem polêmico. Ótimo. Eu conheço, eu tive, né, a oportunidade de acompanhar um rapaz, ele tinha na Uhum. época uns 28 anos, né? Ele era bissexual com uma preferência por se relacionar com homens, mas ele era bissexual, ele não tinha problemas, mas ele preferia se relacionar com homens. Só que ele tinha toda uma educação, um valor familiar, um valor cristão, né? E até os próprios, na intimidade dele, os desejos, os sonhos dele, era de constituir uma família, de ter filhos, né? Uhum. Então ele conheceu uma menina bem bacana, né? Eu pude conhecê-la também, tive a oportunidade de conhecê-la. Era uma menina bacana, com quem ele tinha uma boa relação. Ele não tinha necessariamente assim muito tesão por ela, né? Mas ela era uma pessoa que tinha os mesmos valores que ele. Ela também queria filhos, ela compartilhava de ideias, de planos, e ele resolveu se casar com ela, né? Casou com ela, teve filhos com ela. E, segundo ele, né, até eu acompanhei mais ou menos uns 5 anos essa história, nesses 5 anos ele nunca a traiu, nem com outras mulheres, nem com outros homens, né? E ficou muito feliz, né? Esse era, mas ele não chegava a dizer, olha, eu amo, né? Olha, eu gosto muito dela, a gente se dá muito bem, a gente se entende, a gente é parceiro, a gente é companheiro um do outro, mas dizer assim que eu tenho um baita tesão nela, que eu a amo loucamente, que eu estou apaixonado, não, né? Mas é com ela que eu quero ficar a minha vida, né? Que eu quero Uhum. passar a minha vida. A gente se dá bem, a gente constrói coisas juntas. Nossa família, né? A gente conseguiu constituir uma família. Então é isso que eu quero, né? Então esse é tipicamente um vínculo de conveniência
que sustenta toda a relação deles. Entendi. Foi conveniente para ele se casar com ela e se manter, porque ele conseguiu o quê? Né? Realizar os sonhos dele, manter os propósitos de vida dele. Né? E isso não quer dizer que ele esteja se sacrificando. Algumas pessoas podem até dizer assim, nossa, mas isso é um sacrifício, ele passar a vida toda com uma pessoa que ele não tem tanto tesão assim, nem nada. Sim. Então, mas aí é que está a chave, ele não tem tanto tesão assim, né? Mas ele transa com ela, né? Ele Claro. tem, inclusive, uma frequência sexual para um casamento desse tipo bastante satisfatória, inclusive para ela. Né? Mas o que os uniu, né, e os que mantêm unidos são o quê? Os projetos em comum, né? Os objetivos em comum, né? O fato deles se darem bem e a questão deles quererem, né, acima de qualquer coisa, serem parceiros, ter uma companhia um para o outro pela vida, ter filhos de uma família. Né? Então, isso, por exemplo, é um exemplo muito claro de um vínculo de conveniência. Foi conveniente para ele se casar, foi conveniente para ele ter filhos. Apesar dele gostar, aí tem um detalhe que mostra ainda mais a conveniência, né, dele gostar de se relacionar com homens, não era uma coisa muito tranquila para ele. Né? Era mais do tesão, né, do desejo sexual, do que propriamente um estou ok com a minha, vamos dizer, homossexualidade. Ele não se sentia confortável com isso. Né? Quando ele tinha relações com outros caras, ele sempre tinha aquela ressaca, um certo arrependimento, né, uma culpa. Que se fosse para terapia, né, e quisesse tratar isso, poderia ser tranquilamente tratado. Né? Mas ele não queria. Né? Ele não queria resolver isso dessa forma. Porque ele dizia, se eu resolver isso, eu não vou formar a família tradicional que eu quero ter. Claro, ele eu sei que eu posso me casar com um cara e adotar um filho, mas não é isso. Eu não quero esse modelo de família, nem para mim e nem para os meus filhos. Né? Então, ele ficou muito bem resolvido e é feliz até agora. Então, esse é um exemplo do vínculo de conveniência. Às vezes, né, as pessoas ficam juntas porque elas não querem ver os filhos sofrerem. Né? Os filhos são muito jovens, então eles já não têm aquele fogo, aquela paixão toda, gostariam de estar em outras relações, mas vai ser tão complicado, né, se separar, ter a questão da guarda dos filhos, né, os filhos passarem sem um dos pais a maior parte do tempo, ter que ver aquela questão do fim de semana, ou com quem fica mais tempo. É muito complexo, né, Vitor? É muito complexo. O Wendel então, comentou... às vezes é conveniente não fazer nada. Né? E com isso, você tem uma razão até para resolver outras questões da relação. Você tem uma motivação, né, para superar alguns outros problemas. Fala, eu não deixei você falar, que eu queria só terminar. Pode ir. Não, pode é falar. só um comentário a respeito disso que o Wendel colocou aqui. Sinto que muitos casais não se separam por motivos financeiros também. Pela crise, acabam juntos só para dividir despesas, um teto para morar. Triste demais a situação. Gente, vão mandando perguntas e comentários ali, vão clicando ali na interrogação e vão mandando que a gente vai lendo, perguntando e respondendo aí para vocês, tá? Você pode, esse comentário aí, por exemplo, é um caso típico, muitos casais vivem isso. Né? Às vezes até uma imaturidade da relação, né? Ainda não teve tempo de se adaptar. Porque assim, se você casa com alguém, né? Na maior parte das vezes, é claro que tem gente que casa principalmente pela conveniência, mas tem a maior parte dos casais, né? Eles se casam, vão morar juntos, porque eles estão afim um do outro, né? Porque eles se apaixonaram, porque eles têm um certo tesão. Mas aquilo que a gente fala, a convivência, né, é o antídoto da paixão. Né? A convivência ela acaba com toda a paixão, aquela coisa de, né, você acordar e estar descabelado, estar com mau hálito, estar de mau humor, ou lembrar que tem conta para pagar, ou, né, você está ainda acordando, né, a tua mulher ou o teu marido, né, já está falando de um monte de... Isso vai destruindo. Né? É diferente daquele final de semana gostoso, que você estava super com saudade, né? Que você não viu a semana inteira, estava cheio de tesão.
Aí vocês se encontram, vão um para a casa do outro, para um motel, aí tem todo aquele carinho. O tempo está meio parado, né? Passando Uhum. devagar, você curte tudo. Isso é uma coisa, né? Uma coisa gostosa. Você não está compartilhando problema, você não está fazendo nada disso. Mas quando você junta as escovinhas de dente, né? Esses momentos eles tendem a ir esvanecendo, né? Uhum. Você pode até ter, né, em casais super bem sucedidos nessa questão, você pode ter muitos momentos de carinho, muitos momentos de tesão. É legal ter isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade do casal, inclusive, pensar em ter isso propositadamente. Olha, não vamos deixar que a rotina, que os problemas impeçam a gente de ter o nosso momento gostoso de intimidade e tudo mais. Mas é óbvio que no dia a dia isso não é tão frequente, né? Você não vai ficar só com a parte boa. Você vai ficar com as contas, você vai ficar com o supermercado, você vai ficar com quem faz a comida, quem lava a roupa, quem passa a roupa, quem fala com a empregada, quem paga a empregada, né? Sabe, Vitor? Então, Sabe que uma das coisas que o pessoal me mandou no direto aqui, né, na caixinha, quando nós lançamos o assunto da live, eu recebi alguns comentários a respeito de uma situação muito comum que acontece. A mulher, às vezes, tem essa vontade, esse desejo de ser mãe e acaba não encontrando, digamos assim, ou não tem o relacionamento que ela gostaria, e ela acaba indo em busca de um pai que financeiramente possa dar esse suporte, né? Então, isso acontece com muita. É muito comum de acontecer da mulher acabar escolhendo, ou não só pela questão financeira, mas algumas mulheres escolhem pela opção física também, enfim, para que consigam realizar o seu desejo, né? Não deixa de ser uma conveniência também. é E uma uma pergunta, conveniência. e eu acho que isso serve tanto como o caso que você mesmo falou aí agora, né, o relato desse teu paciente, como também acontece, acho que com muita frequência, com mulheres que, né, que chegam numa faixa etária e que querem casar, querem ter filhos, e aí aceitam ficar com qualquer pessoa, ou, né, com uma pessoa que não é exatamente aquilo que ela queria, mas para que ela consiga entrar, digamos assim, realizar esse objetivo em prol de um benefício maior, né? Aí, Anaí, é que está o erro. Né? Aí é que eu acho que fica a diferença entre o interesse e a conveniência. Aham, Quando, vou usar o teu exemplo, né? Quando uma mulher está sim. chegando lá numa certa idade, ela está louca para ter filho, ela quer ter filho de qualquer jeito, ainda não conseguiu achar o cara certo, ela escolhe um lá, né, por esse critério, né, por um desses. Ou porque o cara tem um físico bom, uma aparência boa, inteligente, ou porque ele tem grana para bancar o filho, para ajudar e tudo mais. Uhum. Se ela entra nessa só por conta disso, a chance de dar errado é enorme, né? Porque É. o que tem por detrás disso é uma fantasia, né? Que é assim, olha, ele vai me dar um filho, né? Ele vai pagar as despesas e não vai exigir nada de mim, não vai esperar nada de mim. E isso Uma não é falsa ilusão, né? verdadeiro. Isso não é verdadeiro, né? E aí, na hora em que o cara começa a colocar as expectativas dele de haver uma troca, né? Se essa troca não existe, esse relacionamento vai para o saco. Né? Uhum. Porque, assim, tem que ter a troca. Quando a gente fala de vínculo de conveniência, nós estamos falando, né, da conveniência de estar junto com uma pessoa, mas tem que haver troca. Eu recebo essa conveniência, mas eu dou algo em troca. Né? Pode ser, por exemplo, vamos começar a complicar aqui a história. Né? Pode ser que ela entre, né, para arranjar um pai para o filho que ela quer tanto ter. Né? E ele entre porque ele gosta dela. Uhum. Ele entre nessa relação e tope isso porque ele gosta dela, porque ele sente tesão por ela, porque ela é uma mulher maravilhosa, é gostosa, ele se dá bem com ela no sexo. Então, assim, ela vai, ótimo, né? Eu vou transar com ele, vou engravidar, vou ter meu filho e pronto. Ele vai continuar querendo, né? Ele vai continuar que ela tenha carinho, que ela transe com ele, e ele vai cobrar isso dela. Então, Uhum. se ela não tiver a disposição de dar algo em troca, né? E esse negócio vai por água abaixo, não vai se sustentar de maneira nenhuma.
né? A menos que ela tenha assim, olha, sem pai eu não crio meu filho. Ficar sozinha, sem pai, eu não vou ficar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um cara, né, que possa bancar isso, mas que minimamente, né, eu sinto alguma coisa por ele, né? É, não precisa ser aquele tesão, é o homem da minha vida, pô, o cara é bom de cama pra caramba, ou nossa, é lindo, ele nem é tão bom de cama assim, mas ele é uma pessoa super bacana, é bom estar do lado. Não precisa nem ser isso, né? Mas tem que ter algo mais, não pode ser só um relacionamento, ele não se sustenta só com um único vínculo. Tem Uhum. que ter os outros. Pode ser, né, que um deles, e normalmente é assim, seja o vínculo maior. Né? Se a gente pensar num. Sabe lona de circo, quando está Aham. montada? Né? Normalmente você tem um pilar que faz a pontinha da lona aqui, aí lá em cima tem mais um outro, aí aqui tem mais um outro, fica um negócio meio, né, aquele Uhum. desenho da lona. E no meio tem Os uma viga vínculos mestra. que isso, os vínculos que sustentam um relacionamento, eles parecem um pouco com essa lona, né? Uhum. Um pilar tem uma altura, o outro pilar é um pouco maior, o outro pilar está na metade, ou tem dois pilares aqui nessa altura e um maior. É isso aí, né? Às vezes o vínculo de conveniência ele é maior, ele é mais forte do que os outros vínculos, né? Que é o vínculo sexual, né? Que é o vínculo amoroso. Uhum. E o outro vínculo, né, que a gente vai chamar de sexual, e o Uhum. outro que eu estou chamando de amoroso, porque eu não quero entrar em questões clínicas aqui, né? Sim. Senão nós vamos falar de vínculo compensatório, não é o caso. E aí é outra live. Aí é outra live, né? E é É mais muito papo. técnica. Mas é mais técnica, não convém aqui a gente entrar. É. Mas qualquer relacionamento tem que ter esses três vínculos, Uhum. né? Não importa qual é o maior. Hoje nós estamos falando do vínculo de conveniência, supondo que ele seja o vínculo mais forte, né? Uhum. Mas é muito importante entender que é bom, né? Um casamento, um relacionamento, ele se sustenta mais tempo se houver uma parte de conveniência, né? Por que determinados casamentos, vou colocar coisas aqui que vão botar mais lenha na fogueira, vamos ver Pois eu qual já vai ser ia, a eu já ia, reação aí do eu vou pessoal. deixar tu falar e depois eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Tá. É, vamos ver qual vai ser a reação do povo com o que eu vou falar, porque vai parecer que eu estou fazendo julgamentos indevidos. Mas, por exemplo, os relacionamentos homossexuais, né? Normalmente, os homossexuais, não que não tenha casos de diferença, mas eles são mais independentes, vamos dizer. Nenhum precisa muito do outro, né? Uhum. Acaba muito rápido. Qualquer crise nesse casamento é motivo para chega, estou de saco cheio, a fila anda, vamos Pela para o próximo. independência. Né? Por quê? Porque não tem uma conveniência. Né? Se houvesse uma conveniência, e aí você vai ver que existem esses casos, por exemplo, de um casal gay que tem negócios juntos. Ou eles têm um escritório de arquitetura, ou eles têm um café, ou, enfim, né? Alguma coisa assim. E ele falou: olha, vamos tentar mais um pouco, vamos superar, porque se a gente separar vai ficar esquisito, nós vamos ter que desfazer esse negócio que a gente ganha dinheiro, que é o nosso sustento. Né? Uhum. Então, isso leva mais. Então, o vínculo de conveniência é interessante também. Né? Não é uma coisa do que coisa feia ficar com alguém por interesse. Mas não é por interesse, é por preservação. Né? Entendi. Tem troca, tem ganho. Vamos Ô, lá. Você Vitor, quer... os relacionamentos eles têm uma tendência a serem mais duradouros quando existe essa conveniência mais forte? Ou é Eu muito acho que se não relativo? houver nenhum outro fator que interfira, né, Hum, e como é que se exacerbe a crise, eu acredito que sim. Né? Não é que tenda, é que na medida em que há a conveniência, você pensa duas vezes, né, antes de romper. Né? entendi.
Vou dar alguns exemplos que a gente já falou aqui, né? Uhum. Digamos que você tenha filhos, né? Um filho que está lá com 2, 3 anos de idade, com 4, com 5, com 10, não interessa, né? Você tem aquele filho, quando você fala, olha, vou me separar, né? Para quem não tem filhos, é muito fácil, muito simples, mas quem tem filho, né, o vínculo com o filho é um vínculo muito forte, né? É um vínculo de amor muito grande e que você fica assim, mas como é que eu vou fazer? Né? O filho vai ficar com ela ou comigo? Né? Se ficar com ela, eu vou vê-lo pouco, né? E é importante a minha presença, eu não quero que ele fique sem mim. Se ela casar de novo, vai ter um cara lá com ele, não sei como é que vai tratar. Se ele É ficar muito comum. comigo, né? A mãe vai fazer falta, né? E como é que eu vou cuidar dele? Né? Vai ficar na mão da empregada, né? Enfim, você começa a questionar um monte de coisas e percebe assim, olha, talvez ficar junto, tentar superar essa crise, seja melhor para todo mundo. Né? Então, nessa situação, a tendência é que o relacionamento possa durar um pouco mais. Não quer dizer que ele vá se resolver se você não trabalhar naquilo que está ruim. Né? O vínculo de conveniência vai só prender um pouco mais, se você der importância para ele. Né? A mesma coisa se você tem um negócio junto. Né? É isso que eu ia te perguntar já dentro dessa questão aí. Existe vínculo de conveniência pelo lado profissional? Como é que é? Não entendi. Existe vínculo de conveniência em profissão também, em trabalho? No caso, a pessoa está manter o seu trabalho ou manter alguma coisa por uma questão de conveniência? Tem, claro, lógico. Uhum. Né? Podemos usar vários. Né? Digamos que você tenha lá sei lá, um escritório de web design, né? Uhum. Que faz essas coisas de design, né? E tudo mais para web design. Né? E às vezes você tá casada lá, ou você é sócio, não precisa estar casado, né? Porque sociedade é um casamento também, né? E você sabe que assim, o teu talento é só a criação, Sim. né? E o talento do teu parceiro, seja ele casado, né, ou só sócio mesmo no negócio, é venda, é contato. Se vocês se separarem, tem uma perda, né? Porque toda a tua criatividade, o teu lado técnico, vai Uhum. continuar seu à disposição, mas você não vai ter o mesmo cara vendendo e fazendo esse relacionamento. Às vezes o sucesso daquele negócio está exatamente nessa junção Parceria. desses dois talentos, não é em Uhum. talentos separados. Então, quando você pensa em separar, né, você vai considerar isso. Pô, como é que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que arranjar um outro cara que venda tão bem, né? Esse cara pode não dar certo, esse cara pode me cobrar muito, esse cara pode aprender, né, todo o trabalho, depois ele abre a empresa dele. Tem tanta fantasia na cabeça das pessoas, né, em que você tomar uma decisão de quebrar, né, uma sociedade, seja ela a sociedade amorosa, né, sociedade de casamento, como sociedade profissional, né, Uhum. é muito difícil. Né? Vitor, Você eu pode vou te. fazer, e tem muita gente que faz, mas às vezes o custo disso é alto. Tem Eu vou te fazer. pessoas que querem pagar esse preço, tem pessoas que não querem pagar. Né? Eu vou te fazer uma pergunta bem complicada, Ixi, mas vamos ver se a gente. pode meter encrenca aí, hein? Vem encrenca aí. Eu atendi um tempo atrás uma paciente que ela ficou viúva já faz alguns anos. Nós até conversamos a respeito desse quadro dela, né? Uhum. E, e durante esse processo do luto, que já faz alguns anos, ela passou a ter muita atenção da família, porque foi uma morte muito trágica. Então, assim, isso já faz mais de 5 anos e ela continua vivendo esse processo desse luto. Ela continua sofrendo por aquilo ali. Acontece que eu sei que o processo do luto é uma coisa muito delicada, eu acho que inclusive a gente pode falar em uma outra live a respeito disso, mas não seria de uma certa forma conveniente ela manter esse processo em função de ter essa atenção das pessoas também?
Aí nós já estamos fugindo um pouco da história, né? Porque não Sim, se sim, trata dos vínculos mais. dos relacionamentos. É só porque eu me lembrei disso. Aí já não se trata mais de vínculo de conveniência e nem sequer de vínculo, né? Aí já se trata de uma outra dinâmica interna, neurótica, né? Assim, Uhum, de carência, em que a pessoa fica ali se mantendo numa situação de não superação ou de vitimização uhum. para obter, né, algum ganho, né? Que seja a atenção das pessoas, piedade, mas é outra história. Isso aí é bem mais complicado e mais neurótico, né? O vínculo de conveniência, ele não tem essa característica neurótica. Neurótica. Ah, ótimo. Ele, Eu acho que ele isso já resume bastante também um pouco sobre isso que a gente está falando, da pergunta. é, é, você veja que quando você deve ver isso no teu consultório, né? Quando você está trabalhando relacionamentos que estão em crise, quando você aborda a questão, que aí você vai abordar quando você está atendendo relacionamentos, Uhum, casais e tudo mais, você tem que fazer um diagnóstico de como estão esses vínculos todos, né? Como é que está o exatamente. sexo, como é que está a admiração, como é que está a questão da conveniência e tudo mais, Uhum, né? Você pode ver que mesmo nas crises, esses casais, embora talvez eles não gostem de falar da conveniência, porque tem essa pecha, né, esse preconceito de achar que isso é coisa de interesseiro, né? uhum. Mas não é, né? A maturidade de um casal é maior e mais sólida quando eles são capazes de falar tranquilamente dessas questões de dinheiro, né, do que é conveniente, do que não é. Isso faz parte da vida. E você veja que este vínculo, apesar dos preconceitos que as pessoas têm, elas são capazes de falar muito mais tranquilamente dentro do consultório. Não sei se você tem Uhum, essa visão, né, nos teus atendimentos, mas nos meus, por exemplo, eu vejo os com casais falam certeza. com muito mais tranquilidade desse aspecto do que das outras questões, né? As outras questões dão briga, né? Uhum, Que é a uhum. questão do sexo, né? Ah, então, porque eu fico insatisfeita, porque você não olha para as minhas necessidades, você quer ir direto ao assunto, né? Quer ir Uhum. lá e bombar e acabou, e eu preciso de mais tempo. Ah, você quer fresco. Enfim, dá uma briga danada quando você vai olhar outros aspectos. Mas quando você está falando na conveniência, não. A conveniência, Exatamente. ela, você consegue conduzir essa questão dentro de consultório com uma razoável facilidade, porque não Uhum, tem um uhum. aspecto neurótico Exatamente. ligado a Até isso. porque eles têm mais clareza em relação a isso, né, Vitor? É muito comum do casal tentar encontrar, inclusive, uma forma mais pacífica de conviver, tendo consciência que não é um momento oportuno, que eles não podem se separar naquele momento ali. Eles já chegaram nesse nível, né, de maturidade, que no caso é mais complicado, é mais difícil deles se separarem por uma questão ou financeira, ou por causa dos filhos, ou pela distância, ou né, empresa, entre outras coisas. E realmente a maturidade do casal ela é bem, ela é mais expressiva quando a gente consegue ver que eles têm essa clareza do porquê, né, de não se separar. Eu anotei até algumas coisas aqui para a gente falar, até estava dando uma olhadinha aqui sobre. Eu acho que uma das coisas que mais gera curiosidade e confusão é realmente essa questão aí da conveniência e do oportunismo, né? Isso, isso. Isso aí dá pano para manga, né? Tem muita coisa que interfere. O oportunismo, ele é muito prejudicial para as duas partes, né? Uhum, O oportunista, normalmente, ele pensa, né? Ele tem a sensação de que ele precisa daquilo, que ele vai se dar bem com aquilo, que ele está ganhando e tudo mais. Mas isso não é bem verdade, porque ele estar numa relação, né, seja de como sócio, num aspecto profissional, seja num casamento, num relacionamento, né, amoroso ou dito amoroso, ele não vai ficar tão confortável assim, exatamente porque ele sabe, né, que ele tem que dar alguma coisa, que é esperado dele alguma coisa e que ele não tem condições de dar porque ele não quer.
né? Ele não sente a necessidade de dar alguma coisa, né? Ele só quer receber aquilo. Ele está só aproveitando uma oportunidade, né? Uhum. Então, essa pessoa tende a se irritar mais, né? Ela tende a perder o controle. A autoestima dela, né? Sem que ela perceba, vai para o saco, né? Uhum. Porque no final, o que ela pensa é: eu estou me prostituindo aqui, né? Eu estou com essa pessoa aqui só porque eu quero o dinheiro dela, quero que ela pague as minhas contas, né? Ou porque já que eu não tenho como morar sozinho, né? Eu vou morar com ela e tudo mais, mas eu estou indo para lá só por causa disso, né? Eu não quero abraçar, eu não quero beijar, eu não quero que me toque, eu não quero ficar conversando, eu não gosto dela o suficiente para isso. Ela até vai nos primeiros dias dizendo: como eu preciso, eu vou atuar, eu vou fingir, eu vou encenar aqui uma situação, né? Mas ela não consegue manter isso tranquilamente durante muito tempo, né? Então Sim. ela também sofre e faz o outro sofrer. Vai num limite, né? É porque tem um limite. Esse é o oportunismo, né? Uhum. A conveniência não, ela tem outra, né? Outro aspecto. A gente está falando assim, não é eu aproveitar uma oportunidade de ganho, né? Eu estou dizendo assim, olha, é conveniente, Ô, né? Vitor, e mesmo quando uma das partes, né, tem clareza que ela entrou na relação consciente de que aquilo ali vai ser bom para ela e bem nessa questão mesmo da conveniência. E o outro lado não sabe, em algum momento cai a ficha. Isso pode abalar a estrutura da relação? Depende do Pode a pessoa, de grau. repente, se sentir usada. Eu acho que é mais. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí, tá? Perguntas, comentários, vão mandando para nós. Então, Anaí, essa pergunta é bem legal que você fez, porque assim, isso depende muito de cada um, né? Em primeiro lugar, depende do grau de segurança, né, e de maturidade que a pessoa tem. Você quer ver uma coisa? Tem algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que têm um pouco mais de idade, tá em volta de, sei lá, de 50 anos, 53, não importa, né? Mas vamos dizer, numa maturidade mesmo, uma idade mais madura, né? Uhum. Que se separou, né? Está sozinho na vida e encontra lá uma pessoa, né? Que topa ficar com ela e ele percebe assim que não é uma pessoa lá muito carinhosa, cheia de chamego, dá atenção, né? Uhum. É educada, né? Mas não é aquela coisa que pega fogo, nem nada disso, né? Ou então é aquele cara que ele está com 50 anos e pega uma menina de 25, né? Uhum. Nada contra, eu não estou dizendo que uma pessoa de 25 anos, né, tá com um cara de 50 só por interesse, de jeito nenhum, não é disso, ou por conveniência. Uhum. Mas pode acontecer, né, que a minha tá lá: olha, eu vou ficar com esse cara porque ele vai facilitar um monte de coisas para mim, né? Ele vai me apoiar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero seguir uma carreira, ele trabalha nessa área, ele é simpático, né? Eu gosto de estar com ele, mas não é necessariamente o homem que eu sempre quis para mim na vida, mas eu consigo ficar com ele, né? E esse cara está com essa menina, por exemplo, porque ele está apaixonado por ela, por alguma razão. Em algum momento da vida, esse cara pode sacar, né, Uhum. que ele embarcou numa vibe e ela está na outra, né? Sim, Se esse cara é um cara tratado, um cara esclarecido, ele vai dizer assim: tudo bem, tem uma troca, né? claro. Ela não me ama, né? Eu não sou o cara da vida dela, né? Mas ela me dá coisas, ela não se nega a me dar atenção. Então ela topa viajar comigo, ela topa morar comigo, né? Ela topa conversar comigo, ela topa transar comigo, né? Ela não Uhum. me rejeita. Ela não é aquela coisa, né, que eu sempre sonhei que uma mulher fizesse comigo, que me endeusar, dizer que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, Uhum. me joga lá para ela. Não é isso, né? Mas ela não me põe para baixo, né? Sim, E sim, outra sim, sim. coisa, ela não transa comigo só quando eu deixo um cheque para ela de R$ 5.000. Uhum. Ela tá Uhum. junto, né? Sim. Então,
O cara, quando percebe isso, ele diz, ok, é uma troca justa. Né? Eu estou com uma menina de 25 anos, né, curtindo, pagando aí de gatinho, não sei o quê. Eu recebo dela o que eu gostaria, o mínimo que eu gostaria, e é justo que ela se beneficie dessa relação. Afinal, ela poderia estar com outro cara, né, e ela está comigo. Né? Uhum. Então, tem gente que pensa assim. Tem outras pessoas, né, que apesar, porque tem um detalhe aí, normalmente a gente sabe. A gente sabe. Uhum. A gente pode fingir demência, a gente pode não acreditar muito nisso, a gente pode enfeitar a situação, sabe? Não, olha, como ela é apaixonada, é que é o jeito dela. Você dá um monte de desculpas para Aham. não. Mas no fundo, a gente A gente sabe sabe. quando uma pessoa está com a gente, com o... aí eu quero deixar claro, com um vínculo de conveniência maior do que os outros vínculos. Tem que Sim, ficar muito claro isso, né? sim, A sim, gente sim. sabe. E tem gente que quando cai a ficha que é isso mesmo, né? Ela fica brava. Ela fica brava por quê? Porque ela descarta e deixa de considerar que tem as outras coisas, né? Que apesar de ser conveniente, mas ela está ali contigo, né? Ela não está te traindo, ela não está se negando a transar com você, né? Ela não vomita, não tem ânsia de vômito quando você beija ela, né? Uhum. Ela não evita um beijo, nada disso. Agora, quando você está numa relação, né, em que a pessoa evita ao máximo estar com você, dá todas as desculpas no mundo para não ir para a cama. Você chama ela para passar um fim de semana na casa de alguém, ela diz que é melhor não, porque ela quer visitar a mãe dela, Uhum. né? Ou ele quer visitar a mãe Sim, dele, para sim, não sim. ficar uma coisa sexista falando só das mulheres, né? Tem toda uma desculpa, né, para não estar junto, mas estar junto só na hora, né, que tem que pagar as contas, não sei o quê. Aí isso sim é oportunismo. Isso não tem nada Claro. de conveniência, né? Porque ela está ali só por causa, ou ele está ali só por causa da grana, né? Então é uma diferença. Agora, tem outras pessoas, por exemplo, né, que caem nessa ficha e fica irritadíssima, fica revoltada, chama a pessoa Ô, de Vitor. interesseira. Mas por quê? Porque ela se enganou, né? Porque Uhum. ela tem uma autoestima, às vezes, tão elevada, tão exacerbada, que não pensou, né, que o outro, eventualmente, pudesse não gostar dele tanto quanto ele gostaria. Sim, Mas sim, isso sim, não quer sim. dizer que não goste, né? Uhum. Ô, Só não Vitor. é da maneira que gostaria que fosse. Né? Sabe que tem casos, eu já atendi também, que a relação ela foi estruturada, digamos assim, dentro do vínculo de conveniência, só que com o passar dos anos Hum. acabou sendo priorizado, digamos assim, o vínculo amoroso, porque acabaram, digamos assim, começou por uma coisa, né? Mas acabaram se dando tão bem, se entendendo tão bem, descobrindo outras coisas juntos e que virou um amor verdadeiro, né? E Sim. aí o sexo acabou no início, que não era lá essas coisas, acabou melhorando também porque foram se conhecendo, foram se apaixonando mais ao longo desse processo. Então é muito legal a gente ver essa mudança, essa evolução também. Eu já vi em algumas situações, em alguns atendimentos. Eu acho muito legal você ter lembrado disso, porque no fundo, eu sou um cara romântico, né? Eu adoro esses finais felizes, né? É, E isso é verdade, né? Às vezes as pessoas se aproximam, né? Por causa dessa questão da conversa, que foi o caso daquele cara que eu estava falando logo no início, né? aham, aham, Que é só pela conveniência, mas eles vão encontrando, à medida que o tempo passa, tantos pontos em comum, né? Eles vão admirando tanto a capacidade que o outro tem, né? Ou de trabalho, ou de conversa, ou de superar determinadas dificuldades, que vai adquirindo uma admiração, né? Vai uhum, adquirindo um carinho, isso vai se transformando em amor, né? Que é diferente do processo da paixão. Né? é, A paixão, normalmente, é aquela coisa que você fala, né? O estado de demência temporária, aham. e vira aquela pessoa é a coisa mais importante do mundo, a mais maravilhosa, sem ela eu não sei viver. Isso é hoje. Né? Semana que vem, você tá, nossa, como é que eu pude gostar daquele troço, Setenta e duas bababá. horas junto, acabou.
Exatamente, né? Isso também ocorre. Às vezes você começa com uma paixão louca, né? E na medida em que você vai convivendo, né, essa paixão vai acabando e você não vai encontrando, seja por imaturidade, porque você quer viver só de paixão, porque isso afinal Uhum. é uma droguinha na veia, né? O Uhum. estado da paixão joga tanto hormônio É em verdade. você que droga. Tem gente que só consegue viver apaixonado, então troca o mais rápido possível para manter a droguinha na veia, né? Mas e não consegue por conta disso, à medida que vai baixando a droga, né, da paixão, não consegue, olha, mas tem isso aqui que é bacana, né? Tem Perde o isso senso aqui que eu crítico, né? admiro, tem isso aqui que é bom, né? Então não constrói o vínculo amoroso. Uhum. Uhum. E quando você começa com o vínculo de conveniência, às vezes é muito comum que você construa, né? Porque a conveniência te prende ali numa situação, né, por um tempo, e esse tempo às vezes é suficiente para você descobrir que aquela pessoa é bacana, né? Exatamente. Que ela tem coisas boas, que o sexo com ela não era muito legal, mas que está tendo uma mudança, né? Tá ficando bom. Não era aquela tua expectativa lá atrás, né? Tem gente que entra numa expectativa de sexo que você tem que chegar ao orgasmo 8 vezes, né? Que você tem que ver todos os fogos de Na artifício, fantasia, né? naquela fantasia maluca, que a gente sabe que não é bem assim, né? Assim, Exatamente. não é Exatamente. muito desse jeito que Não é acontece, nada desse jeito. né? É. Então, não, às vezes acontece. Às vezes você acha um parceiro que tem uma química enorme, né? Ou uma Uhum. Uhum. parceira que, assim, vocês se arrebentam na cama de felicidade e tal, mas não quer dizer que vai ser todas as vezes Às vezes, assim, assim. Sim. Isso né? aí. É, esse evento, ele ocorre de vez em quando. Ele não ocorre Claro. todas as vezes durante 10 E anos. até porque, né, Vitor, aí entra toda a questão, que é uma das coisas que eu falei muito no livro, que quando as pessoas falam sobre a questão prazer, é muito complexo, né? Porque não só o prazer, o orgasmo especificamente, mas todo o ritual, digamos assim, prazer, ele envolve muitas coisas. E uma delas é principalmente o nosso estado hormonal. Então, que é determinante. Então, possivelmente, aquele casal que bateu aquela química, que teve um sexo espetacular uma vez, muito possivelmente eles estavam ó, com seus hormônios, digamos assim, super equilibrados naquele momento e deu a sintonia. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Olha, a gente tem 10 minutinhos ainda só da live, passou voando, né? Ó, como passa, né? Essa passou mais ainda do que as outras, né? Tem É, perguntas aí, comentários, coisas que você queira falar? Como é que tá? o pessoal foi fazendo alguns comentários. Eu acho que esse assunto é bastante complexo mesmo, porque é difícil de quem é de fora, digamos assim, da área, né, de Oi, atendimento, Rafa, bem-vindo. de Estou vendo que você terapeutas. está aí Tem um um monte de tempão. gente aí te Obrigado. mandando, tem um monte de gente Desculpa. elogiando aí, te mandando beijo e tal, adorando. Pessoal comentando que adora, te adora ver falar sempre. Para mim também, sabe que é uma aula, né? E eu acho que a ideia é a gente trazer sempre gente aqui, esses bate-papos. A gente vai fazer o possível sempre para vir toda semana aqui, para estar trazendo um pouquinho mais sobre o comportamento das pessoas, sobre a realidade dos relacionamentos, sobre o que eu acho que inclusive um dos temas que a gente até poderia falar sobre a questão da paixão também, que eu acho que demanda bastante pergunta, né? Essa coisa aí do início, esse quem sabe aí o vínculo sexual, porque é uma coisa também que chama bastante atenção, né? A gente vai escolher aí o tema da próxima semana. É, Podemos. gente, quem acompanhou a live, o Vitor faz atendimentos online, né, Vitor? E qualquer Eu e coisa. você fazemos, né? Exatamente, exatamente. Eu já vou deixando os últimos recados, então. Antes de eu falar, Vitor, sobre o livro, quero ver se tu tens mais alguma colocação para fazer a respeito aí do tema. Eu tenho. Eu acho que a coisa que mais eu gostaria, né, nessa live seria esclarecer esse aspecto, né, da diferença entre o oportunismo, a pessoa interesseira, né, que só quer receber, que só quer levar vantagem, do vínculo de conveniência, né? O Uhum, vínculo de conveniência é importante, o vínculo de conveniência é gostoso também. Ele é um vínculo importante para os relacionamentos. Respeitar isso, falar disso claramente, né? É uma coisa boa, é um sinal de maturidade.
não quer dizer, né, mesmo, por exemplo, que você esteja com uma pessoa que ela está te amando loucamente, né, e você está com ela, gosta dela também, mas está com ela muito mais pelo vínculo de conveniência, né? Uhum. Não esconda isso. Talvez você não precise necessariamente declarar, mas não faça com que o outro, não faça o outro de bobo, né? Não engane, dizendo, olha, eu te amo tanto quanto você. Isso não é verdade, né? E a pessoa percebe. Então, se você quer construir um relacionamento sólido, mesmo que o principal pilar seja conveniência, né? Fique ciente que é isso, né? Que isto requer troca. Ninguém vai ficar num relacionamento sem troca. Não existe essa possibilidade. Eu não posso me dar todo para você sem receber algo de volta. Eu tenho que receber, no mínimo, teu carinho, a tua atenção, Tem que ou o haver teu esse equilíbrio. respeito, sei lá o quê, né? Uma consideração aí. Não é possível que eu só dê e você não esteja nem aí, né? E Uhum. o vínculo de conveniência ele deve ser considerado e pensado a respeito para aproveitar o que ele tem de bom para suportar um relacionamento. Eu acho que esse era o meu objetivo com essa live, de tratar esse tema aí. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, né? Mais um papo aí maravilhoso, esclarecedor, um assunto polêmico. A gente volta na próxima semana, já com mais material, mais conteúdo, com mais dicas. E eu já vou deixando os recados finais, então, aqui. Como falamos no início desse vídeo, gente, sábado é meu aniversário de 40 anos. Esperei ansiosamente, meu amigo, por essa data. Tu sabe Vai virar quando? loba? Vou virar loba. E aí, na sexta, a gente vai ter live aí, duas lives muito legais. Vou divulgar aí em seguida as lives. E também será o lançamento do meu livro, tá, gente? Então, o pessoal já tá partilhando, tem um monte de gente me chamando, um monte de gente comentando que já quer comprar, que já quer comprar. Trazendo assim para as pessoas terem uma ideia, né, Vitor, do que eu trouxe dentro desse livro. Primeiro que o nome do livro é Muito Prazer. 8 verdades sobre a nossa sexualidade. Então, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre escolhas, sobre toda a questão do nosso desenvolvimento aí sexual, as coisas que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência, primeiro amor, como é que funciona, digamos assim, esse início de relacionamento, né? Toda essa fase aí da paixão, como é que vira amor. Depois a gente falou sobre libido, toda a parte hormonal. Eu entrei em toda a parte anatômica sexual para explicar para vocês detalhes de como é que funciona o corpo da mulher e o corpo do homem na questão prazer. E olha, para fechar com chave de ouro, eu coloquei outro livro dentro do livro, que é o Manual Secreto do Sexo para as Mulheres. Então, realmente, meu amigo, tu sabe, né? Escuta, vai ter desconto para homens? Seria uma boa. Tem um monte de gente que está me pedindo aí que, mesmo que seja nesse primeiro momento, vai ser somente gente digital o livro, né? Estamos confinados aqui na Europa, para quem não sabe. Nós estamos em estado de emergência em Portugal, estamos confinados, né? Tem todo um protocolo de emergência, a gente não pode sair. Então não tem como a gente fazer nesse momento, eu fazer um livro sem poder fazer um lançamento, sem poder viajar para o Brasil, sem poder fazer toda essa, né, esse auê com vocês. Mas ano que vem a gente vai fazer ele de forma em papel, bem lindo, maravilhoso, e aí sim eu vou ter o maior orgulho aí de poder autografar e tudo mais, né, meu amigo? E esse é o primeiro de muitos, que vão vir outros. E eu que já li o livro, eu queria fazer um testemunho aqui, que é o seguinte, o livro ele está longe, apesar de quando a Anaí fala, olha, eu descrevo isso, falo de hormônio, falo de autoestima, ele está longe de ser um livro eminentemente técnico. Ele traz muita informação científica, né? Mas ele não é um livro eminentemente técnico. Né? A Anaí aborda isso com muita sensibilidade, com muito prazer, inclusive, não prazer sexual, né? E esclarece tanta coisa, né? Cai tanta ficha à medida que a gente vai lendo. Né? Eu fiquei muito feliz, né? Muito honrado de ter escrito o prefácio, né? Porque é exatamente isso. É raro a gente ver alguém abordar esses temas com tamanha sensibilidade, com um olhar tão humano e tão científico ao mesmo tempo. Né? Então foi um prazer, obrigado. Eu espero que as pessoas comprem, que as pessoas aproveitem isso, que as pessoas deem de presente de Natal para as pessoas, né?
e que aproveitem muito. É um livro que vale muito a pena ler. Eu E fico eu estou muito... por aqui, né, Vitor Pascoal 1 no Instagram, também faço meus atendimentos, posso ajudar não só atendendo, mas às vezes é só um conselho, olha, queria trocar uma ideia, estou aberto, não vou cobrar, né, se for um bate-papo, tal, não um atendimento, e fique à disposição para entrar em contato comigo, eu tenho muito prazer de falar sobre essas coisas e ajudar as pessoas também. Que bom. E Muito parabéns. obrigada, gente, vocês que participaram da nossa live. A Simone chegou aqui agora. Um beijo, amiga querida. Isso é hora, Simone. Sim, sim, Você vai sim. disponibilizar isso no teu canal no YouTube, né, Nain? Sim, eu vou partilhar essa live depois lá no YouTube também, para que vocês possam rever, olhar com calma. Depois eu disponibilizo o link para te poder mandar também para os seus contatos no WhatsApp. E, gente, eu espero todos vocês no sábado para comemorar os meus 40 anos comigo. Quero Estaremos receber juntos. milhares de mensagens, milhares de stories, muitos telefonemas. O meu telefone vai estar disponível o dia inteiro, porque vocês sabem que meu aniversário é a data mais importante do ano. E 40 anos é uma vez só na vida. É. Então, olha, botem para quebrar. 40, 41, 1, 2, 3 é sempre uma vez na vida, né? É verdade. Mas o 40 é bem importante. Mas Vitor, assim, ó, sabe que eu vou te dizer que esses 30 dias, né, que eu fiquei escrevendo o livro, foi muito intenso, assim, muito gratificante, tu sabe? Foi um mergulho e eu, durante o livro, gente, eu fiz alguns relatos meus no livro de situações pessoais minhas que eu passei, tanto nos meus relacionamentos, quanto também com experiências que eu tive em atendimento e principalmente uma experiência que aconteceu durante estes 30 dias enquanto eu escrevia o livro. O que aconteceu comigo fisicamente e aqui dentro. Então, não vou contar que vocês vão ter que ler o livro, né? E Tá lindo. ó, realmente foi assim, ó, muito, muito, muito incrível mesmo. Tudo que foi, tudo que eu trouxe ali, todas as informações que eu trouxe aí, bem como o Vitor disse, é claro que eu procurei trazer uma informação ao mesmo tempo científica, mas com essa sensibilidade, com uma linguagem de fácil entendimento, para as pessoas poderem. Então, com tal ideia, com tal dica, vai lá e olha, né? Quer dar uma pimentada no relacionamento, tá ali, tá com a autoestima mais ou menos? Tem uma dica. Como é que eu faço para falar com os meus filhos sobre sexo? Tem escrito lá. Tem um monte de coisa. É óbvio, né, Vitor, que eu não podia deixar de falar. Eu falei também sobre prazer, né? Porque o nome do livro é muito prazer. Então tem muitas dicas sobre prazer lá. E é um prazer ler o livro também, né? Ele está cheio de ilustrações, ele tem bom humor, ele está bem diagramado. Você caprichou bastante, Anaí, tá de Sim. parabéns. Obrigada, meu amor. Gente, uma boa noite para vocês. Querido beijo. Semana que Beijo vem para nos você também. encontramos Beijo a todos. novamente. E Isso. olha, gente, se mais alguém quiser marcar live com o Vitor aí, é só chamar o Vitor, né? Eu já tô te botando na reta aí. Tá bom. Eu farei com muito prazer, eu gosto, você sabe, né? Que bom, que bom. Um beijo, Então tá bom. gente. Uma boa noite para vocês todos aí. Um beijo. Boa noite a Tchau, todos. tchau.